Nosso segundo vídeo aula a respeito do ambiente familiar que tem que ser observado pelo psicopedagogo. Nós estávamos falando o ambiente familiar muitas vezes onde o clima, o ambiente, ele tem um índice ou brigas que mesmo que elas não sejam constantes, mas dependendo da ocasião da briga, pode trazer um choque sobre a vida da criança. Então, você deve separar também aqueles problemas que tem por uma continuidade de brigas, sejam elas a violência verbal ou seja ela violência física. Agora, se há uma questão pontual, se houve em alguma época da vida, possa ser que a intensidade da ocasião tenha trago algum tipo de choque, algum tipo de barreira sobre a vida da criança. Então, como nós estávamos falando, por qual motivo a tua observação como psicopedagogo? Uma das coisas a serem analisadas é se o ambiente familiar ele tem esse tipo de situação, de ambiente, de conflito, a pessoa, a criança, ela vai estar ali crescendo e vai estar absorvendo tudo aquilo que está acontecendo dentro do seu lar, levando em consideração que o lar, a família, deve ser um ambiente de proteção, não somente física, mas também de proteção emocional. E aí, quando há algum tipo de conflito e essa proteção emocional ou essa proteção física ela é colocada em risco, certamente haverá alguns bloqueios na vida da criança e dos outros integrantes desta família. Então, o que é que você tem que observar? Qual é o ambiente familiar em que a pessoa que você está acompanhando está inserida? Então, você deve observar como é esse ambiente familiar. Segundo ponto, nós temos dentro do ambiente familiar algumas características. Uma delas é a repetição de modelo. Então, porventura, haja um ambiente familiar onde ele não é propício, onde há brigas, onde há violência verbal, violência física, pode ocorrer de que a criança, em algum momento da vida, possa repetir o modelo. Essa repetição de modelo, ela vai, obviamente, por níveis e por áreas. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui que é bem recorrente. Crianças que, quando chegam no convívio de outras crianças, tem algumas que têm um ataque de ira, de explosão, algumas mordem, algumas batem, algumas realmente você nota uma explosão de ira. E há um índice bem alto de que essas crianças, elas vivenciaram algum tipo de violência familiar dentro da sua casa, principalmente violência física, violência doméstica. Então, uma vez que a criança ela presenciou uma violência física entre os seus pais, tem uma probabilidade desta criança repetir a violência. E a criança vai repetir essa violência de qual forma? Ela vai externar esta violência, não nos mesmos moldes que ela viu, mas ela vai morder, ela vai beliscar, ela vai bater, ela vai ter uma explosão de ira, ela não vai respeitar autoridades, e quando eu digo não vai respeitar autoridades, estou me referindo, no caso, ao professor, à professora, a um diretor, a um coordenador e, quem sabe, até mesmo você, que é o psicopedagogo. Então, a criança ela vai transferir essa repetição de modelo para outros ambientes a nível de relacionamento em que ela está. Então,
algo que acontece dentro da casa, em que a criança não concorda, sofre, tem a dor, mas a sua psique, por uma questão de repetição de modelo, que todos nós somos passíveis a fazer, podemos repetir o modelo tanto em pontos positivos quanto em pontos negativos. E muitas vezes essa repetição de modelo ela é feita de uma forma inconsciente. O que significa isso? Que são impulsos que são trabalhados na vida do ser humano e quando ele menos espera, é chamado de pensamento automático. Quando ele menos espera, ele já está ali tomando uma ação que até mesmo ele reprova, até mesmo ele foi vítima, até ele mesmo foi uma pessoa que sofreu com aquela situação. Mas é algo que é bem recorrente e nessa recorrência, aonde é que está a tua observação? No ambiente familiar. E tudo isso que foi falado aqui, você pode pontuar para os responsáveis, dizendo inclusive que pode haver uma repetição de modelo, e nessa repetição de modelo, a criança, em alguma fase da vida, talvez até quando for adulto, esta criança ela pode agir de uma maneira que será considerada como uma repetição de modelo. Então, pontuando para você, a repetição de modelo ela não é feita somente dos pontos positivos. A repetição de modelo ela também é uma repetição dos pontos negativos. Outra coisa que você deve anotar, os pontos negativos, muitas vezes a pessoa que está repetindo os pontos negativos foi vítima e não havia uma concordância com o ato, mas inconsciente. Quando eu digo inconsciente, não é que a pessoa não tenha responsabilidade sobre o seu ato. Quando eu falo inconsciente, significa que a pessoa teve pensamentos automáticos que são baseados em fatos, em ensinos, em tragédias, em situações traumáticas e que a pessoa acaba repetindo aquele ato de forma inconsciente, porque a pessoa, quando ela age pelo impulso. Isso não significa que a pessoa não tenha responsabilidade pelo ato, muito pelo contrário. A pessoa ela é responsável, mas a pessoa ela tem ali uma repetição de modelo que ela copiou principalmente pelo seu inconsciente. Para a gente finalizar, o que deve ser feito? É chamado de ponto de ruptura. Então, se a pessoa que é vítima deste ambiente é uma criança, deve ter uma instrução aos pais, aos responsáveis. A criança cresceu, já tem uma condição de fazer uma ruptura, então como é que você vai fazer essa ruptura? Você vai mostrar que aquele ato aconteceu, mas com o entendimento, esta pessoa não precisa reviver aquele ato na sua vida. Então, pelo entendimento, que é algo que é trabalhado na psique do ser humano, porque o entendimento ele vai gerar uma rede de comunicação interna e ela vai trabalhar no sistema nervoso. Quanto maior for o entendimento, quanto maior for a clareza, quanto maior for o alimento deste entendimento, certamente esta pessoa terá uma mudança de vida. Aí entra o teu serviço, que é levar o entendimento. E esse entendimento você leva através da informação, que é o que você está recebendo durante o curso. Então você vai estar aí recebendo a informação e você vai estar processando esta informação e você vai gerar entendimento nas pessoas que você estará atendendo. E aí, certamente, as pessoas que você está atendendo, elas vão ter esse entendimento e elas vão fortalecer esse entendimento a cada momento que se alimenta ele. Então, muitas vezes você vai ter que conversar uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, até que esse entendimento ele seja processado na mente desta pessoa e depois ele ser processado, ele vai se transformar em hábito, vai se transformar em comportamento,
tá bom? Então faça aí as tuas anotações, escreva aí no teu caderno, separe um caderno apenas para vídeos práticos da psicopedagogia, ok?